Olá a todos. No vídeo passado a gente falou um pouquinho sobre os piratas, quem são os piratas, né? E eu coloquei como exemplo o John McAfee, que é o cara que inventou aí o antivírus, né? E eu coloquei essa matéria aqui, eu gostaria de ler essa matéria com vocês, fazer um comentário sobre essa matéria do John McAfee, porque é interessante pra caramba a história desse cara. Então vamos lá. Vocês estão vendo aí o John McAfee, certo? Com a esposa dele, certo? E os dois aí altamente armados no barco deles. E diz aqui, ó, fugas, armas, prostitutas, bilhões de dólares. A inacreditável vida de John McAfee, pioneiro do antivírus. Como o homem que popularizou o antivírus fugiu dos Estados Unidos após sonegar impostos, arrumou problemas em diversos países e aparece armado enquanto se candidata à presidência dos Estados Unidos. Ou seja, esse cara aí fugiu da caixinha, né, meu? Diz assim, ó, de lenda da tecnologia a fugitivo de Belize. De um rancho rural do Tennessee à candidatura à Casa Branca. De profeta dos Bitcoin a procurado da CIA. De exilado nas Bahamas a uma nova candidatura à presidência dos Estados Unidos. Mas com uma campanha sediada em Cuba. O cara vai tentar virar presidente dos Estados Unidos com escritório em Cuba, meu. Ai, ai, ai. Ó, John McAfee, o excêntrico bilionário. Aí que tá, pessoal. Vamos começar aqui, ó, nessa palavra aqui, bilionário. Pessoal, vamos lá. Eu conheço muitas pessoas que têm muito dinheiro. Muitas pessoas. Mas, tinha um colega, eu comentei em um post, eu acho, né? Que era um colega que ele tinha muitos imóveis mesmo, assim, da ordem de milhares de imóveis. E ele tinha dois amigos muito ricos, não vou falar o nome deles aqui, mas são dois bilionários, né? Um do Brasil e um dos Estados Unidos, né? Ele conhecia os caras, inclusive o dos Estados Unidos, eu nem vou falar quem é aqui, mas é complicado. Mas ele tem um hotel em Bariloche. Inclusive, assim, o hotel não é ruim não, pessoal. O hotel é um hotel, assim, maravilhoso para tomar vinho, um lugar, assim, cheio de madeira, madeirado, cheiro gostoso. Mas a gente não vai falar sobre isso. E ele conhecia esses caras, né? E era interessante, porque ele foi tentar fazer uma venda de uma propriedade muito grande para um desses caras, né? E ele falou assim, pô, olha, vocês não querem comprar esse terreno aí e tal? E o cara disse assim, não, meu, essa quantidade de dinheiro, nem era muito dinheiro, pessoal, era, sei lá, assim, perto para um bilionário, né? Não era muito dinheiro, sei lá, quanto que era. Vamos dizer assim, se eu fosse chutar, não lembro agora, mas era uma coisa assim da ordem de 20, 30 milhões, tá? Para mim é muito dinheiro, mas para um bilionário não deveria ser, certo? E aí o que aconteceu? O cara falou assim, meu, esse tipo de dinheiro, essa quantidade de dinheiro, meu, ninguém tem. Dinheiro assim, cash? Não. As pessoas têm ações, têm empresas, têm participações, mas a maioria das pessoas não tem dinheiro, assim, muito dinheiro em cash, sabe? Para comprar uma coisinha aqui, uma coisinha ali. Né? Então eu achei interessante. Ele falou assim: a maioria dos bilionários, Afonso, eles têm patrimônio, eles têm ações, eles têm partes de empresas. Né? Um exemplo disso é o Elon Musk. A empresa do cara vale muito dinheiro. O pessoal fala assim, é um dos caras mais ricos do mundo. É um dos caras mais ricos porque ele tem a participação da empresa. Mas se ele converter a empresa em dinheiro, certo? Bom, provavelmente não vai conseguir, porque a empresa vai quebrar se ele começar a vender as ações da empresa. Ou seja, é bilionário, mas é naquelas, né? Muitas pessoas são assim. Mas, olha só, ele era bilionário porque ele era dono de uma empresa bilionária. Mas, na verdade, ele só colocou 100 milhões de dólares no bolso. Só. Né? Só, vamos ver só. Você entende, né? O cara tem bilhões, são 1.000 milhões ou mais. E aí, de repente, o cara só colocou 100 milhões no bolso. Então, é muito menos, é 10%, né? Tudo bem. Então, o excêntrico bilionário, que na verdade não era bilionário, né? Que criou o antivírus com o seu sobrenome, passou mais 7 meses no Caribe em um luxuoso iate, junto aos seus cães, sua esposa e seu guarda-costa e armas. Seus guarda-costa e armas. Ok. Ele fugiu dos Estados Unidos, né? Depois que ele confessou que não pagou imposto durante 8 anos porque ele considerava os impostos injustos. Pessoal, a vida é assim. Eu não sei como é que as pessoas não entendem isso. A vida, ela é injusta. Você não sabe, o empresário não tem essa de falar, isso é justo, isso é injusto, isso não sei o quê. Tem coisas que são injustas. Ponto. Acabou. Certo? Por exemplo, uma pessoa que já nasceu com uma deficiência e vai ter que concorrer com uma pessoa que não teve deficiência nunca, você acha que é uma competição justa? É lógico que é injusto, certo? Você vai lá, pega uma pessoa totalmente saudável, certo? E
que estudou e tudo mais, e a pessoa vai lá e ganha dinheiro, certo? Aí você pega uma pessoa que nasceu com uma deficiência, nasceu num lugar pobre, não conseguiu estudar, e a pessoa não consegue ganhar dinheiro, e as pessoas olham e falam assim, aquele é bem-sucedido, outro é mal-sucedido. Alguém acha que essa comparação é justa? O mundo é cheio de injustiça, pessoal. O que mais tem nesse mundo é injustiça, certo? Tipo assim, mas o cara ganhou um monte de dinheiro, certo? Usou todo o sistema do governo e acha injusto. Cá entre nós, pessoal, eu também não gosto dos piratas, ok? Eu não gosto. Não gosto de puxa vida, os caras nos extorquirem. Mas, uma coisa é verdade. 1 quilômetro de asfalto custa mais ou menos aí 1 milhão, 2 milhões de dólares. Você acha que durante a sua vida você vai pagar imposto suficiente para cobrir 1 quilômetro de asfalto? Não. Não vai. Beleza. Mas quantos quilômetros você usa para viajar? Você sabe quanto custa o aeroporto? Durante a sua vida você conseguiria construir um aeroporto? Nem fazendo vaquinha, pessoal. Ninguém ia fazer isso. O aeroporto custa bilhões de dólares. Beleza. Você já foi no aeroporto? Eu já fui. Certo? Então, sim, a gente usufrui do sistema que foi criado. Tem saneamento básico na sua casa? Alguém talvez não tenha. Mas se está ouvindo o que eu estou falando aqui, é porque tem um celular e tem uma torre que alguém instalou, certo? Beleza. E aí as pessoas falam o seguinte, não, as empresas privadas conseguem fazer tudo isso. Ah, é? Conseguem? Então me explica uma coisa aqui. Se as empresas privadas conseguem fazer tudo perfeitamente, por que o trio lá do grupo das casas americanas, aqueles investidores bilionários, por que eles foram investir na Eletrobras ao invés de construir uma hidrelétrica? Ou seja, espera um pouquinho, a iniciativa privada consegue fazer, mas ao invés de fazer, vai lá e compra uma empresa estatal. Por quê? Vamos lá, vamos tentar entender aqui, pessoal, vamos fazer uma discussão aberta aqui. Vamos lá. Tudo pode ser feito por empresários, ok? É a teoria que o pessoal prega muitas vezes. Beleza, eu acho que sim, é razoável. Mas, por que os mesmos empresários, mesmo os bilionários que existem no Brasil, por que eles não estão construindo obras de infraestrutura? Eles compram elas prontas e depois administram. Você começou a entender? Não é muito fácil, pessoal. Não é muito fácil. Fazer uma obra de infraestrutura não é muito fácil. Fazer um aeroporto não é uma coisa trivial, certo? Então, assim, lógico, o governo ele tem coisas que favorecem a gente. São maus? São mal pra caramba, pessoal. São mal pra caramba. Mas tem algumas coisas que favorecem a gente. Ou não? Tô falando alguma coisa que você nunca viu? Certo? Lembrando aqui, pessoal, a realidade é a realidade. Sendo doce ou não é a realidade. Agora, a sua realidade, aquela que você pode construir, essa daí você pode melhorar. Mas o mundo, pessoal, a única coisa que a gente pode fazer para melhorar a realidade do mundo é falar para todo mundo no mundo o seguinte: aprenda a empreender, aprenda a produzir, aprenda a ganhar dinheiro, seja um exemplo para outras pessoas, certo? E aí sim as coisas podem mudar, né? Mas as pessoas elas são complicadas demais, certo? Alguém falou o seguinte: pô, mas nos dias de hoje tem censura. Pessoal, você já viu na época que a igreja cuidava das coisas? Era complicadinho também, hein, meu? Era complicadinho. Vai falar alguma coisa que o pessoal não gostava, né? Então, assim, o pessoal fala muito assim, não, teve uma época de ouro que as religiões dominavam. Pessoal, a única era de ouro que teve quando, assim, vamos dizer assim, algum povo religioso dominou, foi algumas épocas, certo? Lá do Antigo Testamento, né? Do Antigo Testamento. E mesmo assim tinha problemas. Agora, cá entre nós, vou contar uma coisa para vocês. Teve uma época, pessoal, que se uma mulher fizesse alguma coisa meio esquisita assim, o pessoal queimava a mulher por bruxaria. Sabe como é que eles sabiam se a mulher era bruxa ou não? Olha só, o tal do pessoal justo. Vamos tentar entender aqui. Sabe como eles faziam? Era o seguinte: se a mulher fosse mais leve do que uma bíblia, ela era uma bruxa. Porque ela levitava, entendeu? Faz sentido. Até você ver o tamanho da Bíblia. 1,20 m, certo? Por 1 metro. E essa grossura aqui, ó, de páginas. Era uma pequena Bíblia que precisava de 3 caras para carregar a Bíblia. Você percebe? Então, assim, é injusto hoje? É. Mas teve tempos para trás que também era bem injusto, certo? A injustiça, ela reina no mundo há muito tempo. E é isso. Você vai fazer o quê? Certo? Você quer viver com a realidade e com a ideologia. Pessoal, empresário não pode ter ideologia, não pode ter utopia nenhuma, ok? Nada de ideologia, nada de utopia. O que você vê é o que você acredita. Acabou, certo? Essa é a realidade. Pois bem, mas vamos lá. Continuando aqui.
É lógico, né? Não tô falando que não tem a parte espiritual, pessoal, não me entenda mal. O que você vê, é lógico que a gente não vê a parte espiritual, mas a gente vê reflexos dela, ok? Mas tudo bem, vamos continuar aqui. Então, no final das contas, o cara foi perseguido, né? Fugiu para Cuba. Tem aí ele fazendo os vídeos dele lá no Twitter, com mais de 1 milhão de inscritos, fazendo degustação de charuto cubano, né? E aí, no final das contas, ele queria que Cuba utilizasse criptomoedas, né? No final das contas, Cuba, que é contra os Estados Unidos, ficou meio assim inconformada com ele fazendo tantos vídeos em Cuba. E, tipo, já dispensou o cara também. Tipo assim, nem Cuba quis. Cuba, a maior utopia do mundo. Não quis o cara lá. Falou, não. Muita utopia pra gente. Ai, desculpa, pessoal. Mas eu tô falando aqui porque nós não devemos cometer esses erros. O cara realmente teve uma vida, assim, interessantíssima, né? 47 filhos. 47 filhos. Ninguém vai reclamar que o cara ter 47 filhos, né? E muito menos dele ter casado com uma prostituta. Não tem problema nenhum para a maioria da sociedade, até porque nos dias de hoje está complicado aí. Mas, com certeza, se ele tivesse 2, 3 esposas, esse cara estava perdido. Aí sim ele era safado. Mas vamos lá, vamos continuar aqui. O cara é interessante. Aí ele publicava aí os vídeos, né? Ficou em Havana durante um tempo, né? E... deixa eu ver aqui uma coisa interessante. Ele fugiu para Belize, a propaganda que o cara tenta fazer, meu. Um monte de mulher se esfregando nele e tal, com um monte de arma na frente. Pessoal, é complicado. Ó. Guru Digital, vamos lá. Guru Digital, deixa eu ver aqui. Não, aqui não tem as fotos dele. Ele mudou para Belize, ele abriu um bar em Belize que chamava assim, John em Fuga, né? Ou seja, ele se identificava onde ele estava. E no final das contas ele foi para Inglaterra e depois foi para Espanha e na Espanha, se não me engano, foi pego lá e acabou morrendo. O ponto que eu quero lembrar vocês aqui é o seguinte: se você quer fazer grandes coisas, você pode ter seus sonhos, ok? Mas na hora de agir, é pé na realidade, ok? É pé no que dá para fazer, certo? É isso. Toma bastante cuidado, tudo bem? É lógico, né? Por exemplo, eu falei no vídeo passado, se vê um troglodita pra cima de mim, etc. Vamos lutar aqui, etc. Tal. Eu falo assim, vou lá buscar pão e cigarro, né? Porque, né? Mas, lógico, muitas pessoas vão lembrar do caso do rei Davi, que pegou lá as pedras, a tiradeira e foi pra cima. Aquele caso, pessoal, era uma batalha épica da Bíblia, certo? Eram 2 povos ali lutando e tudo mais. Era uma coisa épica para todo mundo ver. O rei Davi não só matou o gigante, como cortou a cabeça dele com a própria espada do gigante. Tudo bem. Válido, 100% válido. Mas lembre-se de uma coisa, pessoal. Não confunda a sua vida com a sua crença. Deixa eu explicar melhor para vocês. Vamos lá. Sempre aparece alguém religioso que vai levantar esses pontos todos, mas deixa eu explicar uma coisa para vocês. Recentemente, um pastor, né, na África, ele falou o seguinte para os fiéis dele. Ele falou que, para os fiéis dele, né, no caso, pegarem ele, amarrarem ele, colocar num caixão, enterrar ele, que depois de 3... Ele ia morrer no caixão, né? Porque ele ia ficar sem ar. Ele sabia disso. E depois 3 dias para tirar o caixão, porque ele ia ressuscitar que nem fez Jesus. Tudo bem? Você entendeu isso? Beleza. Os caras fizeram isso, amarraram o cara, os fiéis dele lá amarraram o cara, colocaram ele no caixão e depois 3 dias tiraram o caixão e adivinha? Ele estava morto. Aí esperaram mais um dia, o cara não acordou. Aí depois começou as moscas vir, começou a vir larva e tudo mais. A pessoa falou assim, realmente não deu certo dessa vez. Tudo bem? Vou contar uma outra história. Teve um pastor americano que pegou um trecho da Bíblia, certo? E falou o seguinte, que diz lá que as cobras, quando elas te picarem, o veneno da cobra não vai te afetar. Então, o que o pastor americano fez? Pegou uma cobra, girou a cobra, colocou no braço, etc. Tal, a cobra veio assim, ó, no pescoço dele, venenosa. Ele falou... Começou a espirrar sangue. Ele falou assim pro pessoal, fiquem tranquilos, está escrito que não vai ter problema nenhum, porque eu tenho fé, não vou morrer. Pois é, o cara teve um problema grave ali. Por que ele teve um problema grave? Porque esse versículo da Bíblia, os historiadores dizem que ele não existia até o século V, foi incluído depois. Então assim, o cara pegou um versículo que foi incluído depois, vai entender por quem foi incluído. Mas... o próprio Messias, certo, na Bíblia, para quem gosta de Bíblia, né? O Satanás diz para ele assim, vai lá, pula, né? Porque os anjos vão te pegar. Porque o Satanás estava recitando um pedaço do Salmo 91. E o Messias diz o seguinte,
ele pega um outro trecho, certo, da Bíblia e diz assim, ó, não testarás o vosso Deus. Ou seja, você não vai testar, certo? Então, assim, a gente tem que ter bom senso. Deixa eu contar mais uma. Teve um caso também na África, há algum tempo atrás, acho que foi uns meses atrás, que um pastor disse o seguinte, que todo mundo tinha que fazer jejum, que o jejum ia fazer com que Jesus voltasse mais rápido, certo? Mas ninguém podia parar de fazer jejum, senão aquela pessoa ia para o inferno porque está quebrando o pacto ali de fazer jejum. Beleza. Os caras fizeram não sei quantos dias de jejum e aí as pessoas começaram a morrer, certo? Beleza. Aí a polícia soube que as pessoas estavam morrendo e foram pegar as pessoas para levar elas para dar comida para as pessoas. As pessoas saíram correndo no meio da floresta dizendo assim, não, eu não posso fazer isso, eu não posso comer, não sei o que, etc. Tal. Moral da história, morreu 200 pessoas, ok? Então assim, não tente pegar coisas bíblicas de um tempo específico e trazer para você. Você não é Abraão, você não é Jacó, você não é um daqueles grandes patriarcas bíblicos, certo? Então tome cuidado com isso, tá bom? E, de novo, não caia em ideologias, utopias e o escambau. Você tem que tomar conta das suas coisas de forma bem lógica. É isso que o empresário faz. O empresário é um dos seres mais responsáveis desse planeta. O político não tem responsabilidade nenhuma. Militares não têm muitas responsabilidades também, embora eles digam que tem. Os únicos que são comprometidos a pegar do próprio bolso, se necessário, e pagar alguém que está trabalhando para ele, são os empresários, certo? Então, assim, se você quer ser empresário, você tem que ter esse comprometimento. Esse comprometimento, tipo assim, é estressante? É estressante, certo? Agora, vai ficar muito pior se você começar a colocar ideologias no meio, certo? Tipo assim, você faz as suas coisas, você inspira outras pessoas. Seja uma boa liderança, certo? Inspire os seus funcionários, os seus colaboradores, os seus fornecedores, os seus clientes. Inspire eles. Inspire eles para que eles consigam gerar mais riqueza no mundo, para mais pessoas poderem usufruir da riqueza que existe nesse mundo, certo? Mas não caia em ideologias, ok? De tudo isso, pessoal, lembrando aqui, vou fazer a divulgação, deixa eu ver, da comunidade do Centro de Alavancagem. Lá no Centro de Alavancagem, pessoal, uma comunidade para empresários, empreendedores, quem quer empreender e tudo mais. Tem muita gente conversando lá, certo? Estou gravando aqui o vídeo anterior no mesmo dia que eu estou gravando este, né? Tá lá com 319 pessoas, mas todo dia sobe um pouquinho. Vai lá, garanta sua vaga com o valor de $22 por mês. Quando bater 400 pessoas vai estar subindo. A essa comunidade, o preço correto dela é $48, foi o que eu calculei, certo? E é o que eu gostaria de cobrar. Então, $48 é o preço certo. Inclusive, lá dentro da comunidade, eu explico para as pessoas como elas calculam o preço de produto, serviço, certo? Em um curso que se chama... como é que é? A arte dos preços. A diferença entre o lucro e o prejuízo, certo? Então, ou seja, eu ensino como é que coloca preço nas coisas. Vai lá, aproveita, ok? Aproveita, essa comunidade é legal pra caramba. Tem muitos posts, muitas pessoas conversando lá, interagindo, tentando montar ideias de negócio. É um ambiente muito legal. Ah, Afonso, o que tem lá dentro? Faz o seguinte, entra lá dentro, dá uma olhada, certo? $22 por mês, você vai lá dar uma olhada. Você quer cancelar no mês seguinte? Cancela. No momento que você quiser, vai lá, cancela. E tipo assim, olhou, não gostou? Tipo assim, lá a gente tem quantos posts agora? Puxa, tem algumas centenas de posts. A gente tem ali mais de 2.000 comentários desses posts. Cada comentário desses, alguns com ideias, né? Feedbacks. Ou seja, é legal pra caramba. Vai lá, aproveita. Link abaixo, não se esqueça. Por hoje é isso. Muito obrigado a todos pela atenção. Até mais.